senadores, senadora. Eu estava ouvindo há pouco aqui o senador Lindbergh e vou fazer uma observação sobre a fala dele. O Brasil, e especialmente o Congresso Nacional, colaborou com isso de uma forma decidida ao longo de 8 meses. O Brasil começa a se levantar de um momento muito difícil que coincidiu com o impeachment da presidente. O Brasil começa a dar sinais de que estamos entrando num período que pode ser muito virtuoso do ponto de vista do emprego, da renda, do crescimento da economia, e temos avançado bem nessa direção. Já votamos, nesses meses, a nova lei do pré-sal, a DRU, um Simples, a PEC do teto, quanta coisa mais. E agora, este ano, já votamos a PEC, a medida provisória do ensino médio. Os sinais, inclusive numéricos, são muito eloquentes. A inflação caiu hoje, com relação a 8 meses atrás, pela metade. A inflação era de 10 ponto alguma coisa e hoje está projetada para 5. Estamos nos aproximando rapidamente da tal centro da meta. A taxa Selic também já caiu, mas está na hora de cair com mais intensidade. Quando assumiu o presidente Temer, a Selic estava 14,25 e o juro 10 e alguma coisa. A diferença entre os dois era 4%. Hoje, com uma Selic de 13%, a tal taxa de juros, e com uma inflação chegando em 5%, nós temos aí uma diferença de 8 pontos, abrindo caminho para que efetivamente o Banco Central faça, e certamente vai fazer, já deu indicações, uma intensificação de redução da Selic. O Brasil tem que alcançar, já em meados desse ano, uma taxa de juros que seja de 1 dígito e não mais acima de 10%. São sinais fortes na economia. Agora mesmo o governo está criando uma política de seguro cambial que certamente vai favorecer o investimento, vai favorecer a decisão de vir participar em leilões que vão ser realizados agora no mês de março. Na política, senhor presidente, os avanços são mais lentos. No entanto, esse Congresso, a Câmara e nós aqui no Senado, com todas essas situações, as apurações em curso sobre corrupção, desvio de dinheiro público, a Lava Jato, tudo isso que nós queremos que continue, que é também o querer da sociedade, tudo isso, no entanto, não deve impactar ou, pior, inviabilizar a nossa agenda. Nós temos que continuar na nossa agenda. Nós temos as reformas para votar. Nós temos matérias importantes. E é por isso, senhor presidente, que eu gostaria de fazer aqui um apelo ao senador Lindbergh e à oposição de um modo geral. Eu vi o senador Lindbergh dizer que o problema do Brasil é frustração de receita. Olha, num certo sentido, o senador até tem razão, quer dizer, caiu a receita, claro que caiu a receita. O país foi jogado numa crise profunda, o PIB, a produção do país, o produto interno do país, caiu 9%. Isso, com relação ao nosso PIB total, é algo como R$500 bilhão que foram perdidos. Claro que não foi só o R$500 bilhão, é o que perdemos de emprego, de renda, de oportunidades, né? E, claro, as receitas caíram. Mas a facilidade com que o senador diz privação, frustração de receita, não. Foi o Brasil quase quebrou e as receitas caíram. Agora, nós temos que reativar a economia brasileira, não é?
e é naquilo que estamos empenhados e com resultados muito efetivos. Agora, de outro lado, o senador colocou a questão dos juros, como se isso não fosse um problema que diz respeito ao partido do senador, ao PT. A presidente, quando foi afastada do poder, nos entregou uma taxa de juros de 14,25%. Esse crescimento exponencial da dívida pública e esses juros estratosféricos em que ela levou o país causaram esse aumento da dívida pública brutal e, consequentemente, do déficit. Bom, mas isso pode-se dizer conflito de plenário. O que não pode ser conflito de plenário, de posições distintas, são os números da Previdência. E é esse o apelo que vou fazer ao senador Lindbergh e à oposição. Nós estamos tratando de um assunto muito sério, que não pode ser tratado com números que não se sabe de onde vem. O senador Lindbergh, inclusive, disse isso aqui. Pois a nossa disposição, nós que estamos no partido que dão sustentação ao governo, é de fazer um debate aberto, franco. Não vai no grito. O senador chegou a dizer aqui, citar uma anfíbio, andibe e o diese. No fundo, não precisa fazer reforma da Previdência no Brasil. Bom, eu tenho uma visão completamente distinta do senador e dessas entidades. Eu acho que eles fazem uma análise que não tem fundamento na realidade, não tem fundamento nos números. Os números que nós temos e que eles devem ter também, ou podem ter, eu vou deixar esse documento, inclusive, que é um documento feito pelo Instituto Teotônio Vilela, o Instituto do PSDB, que eu sou presidente, mostrando que em 2015, senador Valadares, o resultado da Previdência do INSS foi uma receita de equivalente a 5,9% do PIB e uma despesa de 7,4%. Então, teve um déficit de 1,5 ponto do PIB, equivalente ao PIB. Um volume de recursos muito expressivo. Os servidores da União arrecadaram 0,4% do PIB e a despesa com eles foi 1,7%. Então, teve mais 1,3% de déficit. Eu sei que isso é muito chato, ficar falando desses números. Os servidores dos estados e municípios arrecadaram 1,2% do PIB e a despesa foi de 2,1%. O total do déficit foi quase 4% do PIB. Isso é número. E vem dizer que não tem problema a Previdência. Vossa Excelência concede a parte, senadora Aníbal. Concedo. Eu só queria insistir nesse ponto, senadora Vanessa. É que eu proponho que a gente faça, inclusive que não seja aqui, na tribuna, necessariamente, uma reunião conjunta, trazermos especialistas, 2, 3 de cada lado, cada posição, para confrontar, a gente se pôr de acordo sobre os números. Porque eu fico imaginando o telespectador que está nos vendo, o cidadão que nos vê, a cidadã que nos vê, o aposentado ou aquele que quer se aposentar. Ele diz, mas em quem que eu vou acreditar? Não é? Concedo a parte à senadora. Eu agradeço e de já quero dizer que concordo com Vossa Excelência da necessidade, senador, de colocarmos os números à mesa. Colocarmos os números à mesa para que a população não seja ludibriada, porque o pior dos caminhos é tratar a população com desdém, utilizando números falsos. Então, o que nós questionamos muito, e de fato nós questionamos, porque pelos números que nós temos, não há déficit da Previdência. Porque a Previdência no Brasil, constitucionalmente, ela faz parte do sistema de Seguridade Social, Previdência, Saúde e Assistência Social, e que tem financiamentos específicos. E o que nós levantamos? Se os recursos não fossem desviados, não haveria déficit. Então, onde é que nós temos que mexer? Tirar o direito ou trazer de volta o recurso que é desviado? Aqui mesmo, e esse dado foi publicado em todos os jornais, acho que esse aqui é o jornal Estado de São Paulo, recentemente, do final do ano passado, 11 de dezembro, que mostra que somente as filantrópicas, somente as entidades filantrópicas, elas tiram
tiraram dos cofres da Previdência, do Sistema de Seguridade Social, mais de 14 bilhões. Então, o que nós questionamos é se é justo, senador, justo penalizar o pobre do coitado, o trabalhador, trabalhadora, enquanto que esses absurdos que ocorrem na Previdência, inclusive a não contribuição, a sonegação, continua aí, sem que o governo se preocupe com isso. Senadora, nós temos aí já um ponto de convergência, especialmente eu sou totalmente a favor de acabar com essa isenção a entidades filantrópicas, porque isso é um dinheiro que vai para o pagamento das aposentadorias, vai ajudar a dar sustentabilidade ao sistema, confiança ao trabalhador de que, quando aposentar, ele vai receber sua aposentadoria. Então, nós já temos aí um ponto de convergência, podemos ter outros. Podemos fazer um sistema mais apurado de combate à sonegação, mas, de qualquer maneira, o sistema como está, ele não tem chance de se sustentar. O que eu proponho é isso, que a gente se ponha de acordo em números. Senhor presidente, eu finalizo dando um dado. O Brasil tem a mesma despesa, em proporção do PIB, do Produto Interno Bruto, a mesma despesa previdenciária que tem a Alemanha. E a Alemanha tem 27 milhões de pessoas com mais de 60 anos e o Brasil tem apenas 10 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Ou seja, isso é um indicativo de que nós estamos operando no limite do limite. Mas, voltando à minha fala inicial, senhor presidente, o que eu quis dizer é que o avanço econômico está evidente, as perspectivas melhoram, mas os embates políticos, as apurações que são necessárias, a reflexão sobre mudanças na legislação política eleitoral vão continuar seu curso e nós estaremos empenhados em que isto não constranja essa retomada da economia e não crie dificuldades para que nós trabalhemos a nossa agenda, tanto no Senado como na Câmara. Senhor presidente Regufe, muito obrigado pelo tempo.